Olá! Estamos aqui em mais um episódio do MeioCast, o videocast do Meio Propaganda. Eu disse estamos porque estou eu, meus parceiros da produtora AV Creative, que tomam conta dessa edição e dessa captação toda com muita qualidade, e com a minha convidada de hoje, que é Camila Coriolano. Camila é publicitária e é gerente de marketing da GHC Incorporações. E é com ela que a gente vai falar hoje sobre vida e obra, que eu estava brincando aqui nos bastidores. A gente vai falar sobre marketing imobiliário e também sobre toda a trajetória profissional de Camila. E um pouquinho de vida também, porque bastidores é o que a galera gosta. Bem-vinda, Camila. Obrigada pela participação. Eu estou feliz que esse episódio rolou. Obrigada a você, Mária, pelo convite. Me sinto honrada de poder participar. Acompanho o seu projeto independente do videocast há tanto tempo. É verdade. Então, eu estou bem feliz e lisonjeada com o convite. Tenho certeza que vai render coisa legal aqui hoje. A gente vai começar, então, falando sobre marketing imobiliário. Eu conheço também, acompanho a trajetória de Camila, somos do setor de comunicação, enfim, com suas diversas vertentes, mas eu percebi que tu se encontrou aqui no marketing imobiliário, é isso? Começa aí contando. Foi um encontro e, ao mesmo tempo, eu me sinto completamente aprendiz ainda, porque é um mercado que tem muita energia, muito movimento. E eu não fazia a menor ideia que era dessa forma. Desse potencial todo. Nada, eu tinha zero noção. Eu brinco que eu andava olhando para baixo, eu não olhava para cima, eu não observava a construção civil, eu não olhava para os prédios, eu não tinha um olhar voltado para isso mesmo, um interesse em observar esse segmento. E a partir do momento que eu comecei a atuar com isso, a minha cabeça fez, uau, nossa, tem muita coisa. E principalmente para a gente, em relação à comunicação e marketing, a gente imagina que o trabalho do imobiliário é apenas a construtora e o corretor, mas existe estratégia, existe comunicação, existe conceito, existe muita força dentro desse trabalho e que eu não fazia a menor ideia. E que eu fiquei apaixonada e espero continuar nisso. Eu ia perguntar por que era uau, por que era bom o que ela falou, mas ela acabou falando. Né? E existe mercado, então, para isso. Se você se sente aprendiz, significa que tem muito, inclusive, a crescer nesse segmento, vamos dizer assim, é isso? Muito a crescer e João Pessoa tem muitas oportunidades, na verdade. Eu sinto que a gente precisa de mais profissionais para o marketing imobiliário aqui em João Pessoa. Eu comecei, nessa brincadeirinha, são 21 anos trabalhando, eu considero a minha primeira experiência os primeiros estágios que a gente teve. Apesar de ser publicitária, eu nunca fui agência, por exemplo, eu nunca entrei numa agência para atuar, sempre fui ou veículo, como você sabe, a gente se conheceu na TV Cabo Branco ainda, eu passei uma parte muito considerável da minha vida na TV Cabo Branco, e depois eu ainda fui hoteleira, ainda fui varejo no shopping, mas quando eu me encontrei no mercado imobiliário, na minha primeira experiência na Aliança, eu enxerguei muitas oportunidades e muitas brechas aqui em João Pessoa para a gente atuar. Não só nos lançamentos imobiliários, não só nas construtoras, como também nas próprias imobiliárias, né? Com treinamento, com gestão de times, Hoje as imobiliárias estão muito bem estabelecidas e fortalecidas e entendendo a importância de um bom papel de comunicação, principalmente para o alto padrão, que é a atuação da GHC. Isso é bom. E essa questão do boom imobiliário, você fala, as imobiliárias estão entendendo e tal, isso é real, então? Totalmente. E João Pessoa é um mercado bem pulsante para isso, né? Porque antes da gente começar oficialmente a gravar, a gente estava falando sobre o fato da gente ser pessoense, de a gente enxergar essas mudanças que têm acontecido na cidade. As pesquisas têm indicado, as notícias cada vez chegam com mais força, relacionando João Pessoa a uma das capitais com o melhor desempenho ou valorização imobiliária do Brasil. Acho que eu vi agora recentemente que João Pessoa ficou em segundo lugar como a maior valorização imobiliária do Brasil. E isso é reflexo de muitas coisas. A cidade, se ela propõe... Quem vem para um local, eu acredito, vocês devem acreditar também, que ele busca qualidade de vida. E a qualidade de vida sempre foi uma assinatura de João Pessoa. Enquanto pessoense, a gente sabe disso. Mas isso é resultado, eu acho que essa vitrine que João Pessoa tem ganhado, tem se fortalecido mais, é resultado de muita coisa. É o turismo, é a gastronomia e é o mercado imobiliário. São esses projetos incríveis que a cidade tem apresentado, projetos inovadores. A gente tem grandes projetistas, arquitetos, interiores, paisagistas, assinando grandes empreendimentos aqui. Pequenas e grandes construtoras, entregando empreendimentos cada vez mais arrojados,
funcionais e que atendem a uma expectativa de um cliente cada vez mais exigente, né? Principalmente depois da pandemia, eu percebo que ele tem ficado mais exigente e consciente do que ele quer. E é um mercado, Mari, que se a gente observar, sempre existe demanda. Se você mora com seus pais, você quer a casa própria. Se você casa, você quer a casa própria. Se você tem filhos, você quer um espaço maior. Se os seus filhos saem de casa no futuro, síndrome do ninho vazio, aquele espaço maior fica muito grande, eu quero algo menor. Se esse casal se separa, essa unidade habitacional, esse lar já se transforma em dois. Então, esse é um ciclo infinito. Nossa, perfeito. Sempre vão existir oportunidades de negócios e oportunidade para bons profissionais atuarem nisso. E como é que tu atua no marketing aqui na GHC, por exemplo? Você enxerga essas oportunidades? Vocês têm um cliente ideal? Que persona vocês pretendem atingir e usam as estratégias de vocês para atingir? O cliente ideal é o cliente que... É o cliente, todo cliente vai ser ideal, né? Eu acho que o que é que acontece especificamente para quem atua no mercado de alto padrão? Nós não vendemos metro quadrado. A gente vende um conceito, a gente vende, às vezes, a resposta a algo que o cliente nem sabe que precisa. Então, o Artus, por exemplo, o Artus Vivência, esse empreendimento que a gente está aqui, onde ele será construído muito em breve. Eu acredito que quem vem morar no Artus, ele já mora muito bem. Mas ele não tem essa vista, mas ele não vai ter uma unidade que não tem basicamente vizinhos de parede, ele não vai ter um paisagismo assinado pelo escritório de Burle Marx, ele não vai ter as áreas comuns interiores assinadas por João Armentano, ele não vai ter esse projeto arquitetônico diferenciado assinado por um arquiteto expoente paraibano, Ricardo Nogueira. Então, o que é que a gente faz é fazer com que essa pessoa se veja com esses atributos, ela enxergue que isso faça sentido para a vida dela, independente da fase da vida que ela esteja. Se é uma pessoa que vai comprar o Artus como uma segunda moradia, se é uma pessoa que está vindo para João Pessoa em busca de qualidade de vida. Hoje, 35% dos nossos clientes não são de João Pessoa. Então, a gente sabe que, exatamente, existe um fortalecimento cada vez maior do Brasil e do mundo descobrindo João Pessoa e entendendo a cidade como um lugar para se viver. Então, o meu papel aí aqui, junto com a agência, junto com o comercial, junto com a assessoria de imprensa, obviamente, atender a expectativa do incorporador, porque aqui não é filantropia, é um negócio, a gente tem que gerar negócios, e existe uma expectativa dentro de uma viabilidade de um empreendimento, mas, ao mesmo tempo, pensando no lado emocional da coisa, é tentar trazer para você, atender uma dor sua, que às vezes você nem sabe que tem. Então, o papel da gente é encontrar as melhores ferramentas e os melhores parceiros para despertar isso nos clientes, nos potenciais clientes. E um produto de alto padrão é uma venda, obviamente, trabalhada, não é uma venda imediatista, não é um produto de varejo, é um produto que eu preciso mostrar para minha esposa precisa se enxergar aqui, aí os meus filhos. Então, é uma venda demorada, a gente diria, ela tem um ciclo mais longo. Mas você precisa fazer com que o cliente se enxergue e que aquilo faça sentido para a vida dele. É assim que funciona, não é simplesmente em metro quadrado. São 3 quartos, não é assim que funciona, né? Você está vendendo qualidade de vida, você está vendendo uma experiência. Camila falando aqui em alto padrão, e aí eu preciso situar realmente onde a gente está. Gente, a gente está na Casa GHC, à beira-mar do Cabo Branco, é onde vai nascer o Artus Vivência, que é o empreendimento da GHC, o primeiro empreendimento. A GHC é uma incorporadora nova, né? A gente acabou de completar um ano. Olha aí, exatamente. E aí, aqui atrás, nessa TV, está rolando algumas imagens que vocês podem ver. Realmente, o projeto de Burle Marx não tem nem o que falar, né? Eu passei um tempo em Brasília, morando agora. Gente, ele assinou vários pontos turísticos. Exatamente. Mas, Camila, tu falou da agência, tu falou da assessoria, assim, como é a rotina de trabalho? Com que agências vocês trabalham? Como é essa dinâmica, assim, a função de cada um? Mari, eu tenho uma convicção assim, na minha vida, trabalhando com comunicação, o que é até um pouco triste de observar algumas camadas, alguns capítulos que eu vejo no mercado hoje, de imaginar que o trabalho é só o digital. Isso me deixa muito triste. Eu não sei se é porque eu sou cria de TV,
Eu passei tanto Concordo tempo... super com Camila agora, vai. Pronto, eu não sei se é porque eu sou cria de TV, porque eu tive uma educação profissional, a minha essência, a minha base ali, que eu não tenho a menor vergonha de falar, e sou extremamente grata à Rede Paraíba, TV Cabo Branco, Sim. porque lá a gente via comunicação 360. Apesar de ser um veículo onde o meu principal cliente enquanto marketing eram as agências, e obviamente a audiência, mas a gente aprendia, entendia, fluía e funcionava como uma comunicação 360, onde você entendia um bom plano de mídia, você parava para estudar conceito, processos, entender o que é que aquela receptor daquela mensagem precisaria. Então, hoje quando eu vejo é tudo digital, é tudo Instagram, me fere um pouquinho. Dói um pouquinho na minha alma publicitária. Então, como é que é um trabalho hoje? Eu acredito no trabalho de comunicação 360. Então, uma das primeiras coisas que eu pedi e fui atendida aqui era que a gente tivesse uma boa assessoria de imprensa. E eu cheguei aqui no momento onde estava acontecendo uma transição para uma agência de publicidade 100% focada no mercado imobiliário, o que eu acho um mega gol. Ok. Porque é legal Sim. ter uma agência que Nichada. só pensa e só respira o mercado imobiliário. Por sermos uma incorporadora nova, não é que João Pessoa não nos atenderia. Hoje a gente tem uma agência que ela fica em São Paulo, Ribeirão Preto. Então João Pessoa não tem boas agências para atender a GHC. Não, não é isso. Era uma decisão estratégica da direção em optar por sermos uma incorporadora nova, trazer uma visão de gente que faz 150 lançamentos imobiliários por ano, teria uma visão muito mais arrojada para nos ajudar. Porque a GHC é uma empresa de George Crispim, que você conheceu aqui há pouco tempo. O George foi por muitos anos diretor na Cerâmica Elizabeth, então é uma empresa que esse ano faz 40 anos. Sim. Ele viveu a vida inteira, uma empresa familiar ali dentro. Enquanto fornecedor da construção civil, ele era extremamente bem estabelecido, mas todos nós aqui somos meninos na incorporação. Sim. Então, por isso que foi tão importante a gente buscar um parceiro que tivesse um olhar 100% voltado e focado para o imobiliário. Então, quando eu te falei sobre esse lance de comunicação 360, é imaginar que, além do digital, eu preciso trabalhar a saúde dessa marca, é uma marca nova. Exato. Eu não tenho portfólio, então eu preciso trabalhar essa marca de uma forma que toda essa história de George e de confiança, de credibilidade que ele construiu ao longo da Elizabeth seja consolidada nesse negócio. Afinal, é ele, sim, não tem como não ser. Ao mesmo tempo, eu preciso cuidar da parte estratégica e comercial da coisa. O marketing, ele não vende, ele vai provocar a venda, né? Então, perfeito, eu não posso, eu preciso ser um par do comercial. A gente precisa juntos trabalhar para o bem maior, que obviamente é gerar resultado. Isso. Então, essa comunicação 360 rola da seguinte forma. A gente tem a agência, ela chama Friday Marketing Imobiliário, que inclusive foi responsável por um reposicionamento que a gente fez de produto, de marca. Aquele material que eu compartilhei com você já foi da gestão deles. Nós temos uma assessoria de imprensa, onde eu trabalho marca, eu trabalho posicionamento, eu trabalho repercussão do que a gente atua por aqui, eu trabalho releases de produto, releases da empresa, e assim a gente vai construindo essa história, se aproximando dos formadores de opinião, obviamente, né? E também a estratégia do digital, obviamente, é impossível não existir. Claro. Até pouco tempo atrás, até, sei lá, 2020, quando eu comecei a trabalhar com isso, 2020, eu acho, faz pouquíssimo tempo que eu estou no imobiliário, 4 anos. Eu achava um pouco... Vamos querer saber dessa história já. Eu achava um pouco maluco conseguir converter um apartamento de 1,5 milhão via lead, via uma campanha digital. Hoje, para mim, é totalmente natural, é possível. Mas a pandemia também deu uma impulsionada nisso. O digital, obviamente, é indispensável, mas ele não é tudo. Então, eu acredito que é um composto de comunicação e que uma coisa fortalece a outra. Uma boa campanha, ela vai ser consumida na TV, ela vai ser... Por que é que a Netflix anuncia na Globo? Por que é que... Sim. Então, isso não... Né? Meta anuncia na Globo, então... Um não exclui o outro, Um não exclui o outro. Eu acredito que isso é um composto. E que são várias forças. É o on e o off, é essa convergência, enfim.
Eu acredito muito nisso, sabe? Isso aqui não é que não pode morrer nunca. Exato, perfeito. E é assim que tem funcionado, unindo todas as forças. É o comercial, é o marketing, é a agência, é a assessoria, é o incorporador, é todo mundo junto para gerar resultado. Ainda sobre isso, Camila, inclusive através de assessoria, né, eu, enquanto jornalista, acabo ficando sabendo, vocês fazem eventos, né? Recentemente teve um evento do Dia do Corretor, né, que foi em agosto, e isso acaba sendo também estratégico por colocar eles que são as pessoas de venda. O principal cliente de uma construtora é o corretor. Exato. Eu sempre digo, o corretor, se ele não compra, ele não vende. Perfeito. Entenda, se você é minha cliente, eu sou sua corretora, e você chegar para mim e fala, preciso de um apartamento assim, assim, assado, eu queria que fosse tal lugar, você dá o seu briefing pro corretor. Você percebe que o corretor, ele tem na mão a possibilidade de direcionar para onde ele quiser? É verdade. Que vai atender a sua expectativa. Então, o primeiro cliente de uma construtora é o corretor. Se ele não compra, ele não vai vender o teu produto. E eu só consigo fortalecer isso com o corretor relacionamento. O corretor é a minha força de vendas. Então, eu preciso provocar momentos. Eu acredito muito em capacitação também. Eu acho que é um mercado que precisa muito de capacitação, precisa de estar ali sendo envolvido com cursos, com treinamentos. O que a incorporadora, a construtora puder fazer para otimizar o trabalho e a performance do corretor, eu sou totalmente a favor. Porque é necessário. Ótimo. É necessário para que ele possa vender melhor o seu produto, para que ele possa se fortalecer também profissionalmente. Então, para mim, o cliente principal da construtora é o corretor de imóveis. A GHC, ela trabalha com corretores exclusivos ou imobiliárias exclusivas ou são parcerias diversas? Nós trabalhamos com o mercado. A gente quer o mercado aqui conosco e a gente tem um trabalho de chegar junto do mercado. Porém, a gente tem um sistema aqui que a gente chama um plantão de vendas. Hoje existem 6 imobiliárias que dão um plantão aqui conosco durante a semana de segunda a sábado. Todos os dias, um sistema de rodízio. A gente tem 2 imobiliárias aqui que são corretores treinados e capacitados para entender o produto de cima a baixo, mas a gente está aqui para atender o mercado. A gente está sempre disponível para treinamentos, para eventos, para propostas, para negociação. A gente está aqui para o mercado. A GHC é do mercado. O que é que tu acha que é o que vende o Artus Vivência? A experiência. A experiência. A experiência de viver num empreendimento exclusivo. São apenas 76 unidades, assim. É a experiência de valorizar atributos genuinamente paraibanos. A gente tem detalhes na fachada que é uma pedra extraída no seridó paraibano, chamada verde macambira, ou seja, a gente valorizou elementos daqui, a gente tem um paisagismo fenomenal, a gente tem plantas extremamente funcionais e confortáveis, e a gente tem o mar do Cabo Branco, a gente tem uma orla exclusivamente fechada para atividades físicas das 5 às 8 todos os dias. A gente tem a comodidade, a gente não está no barulho, a gente não está lá atrás, a gente está no ponto mais, acho que na nata aqui do Cabo Branco. E a gente tem um empreendimento diferenciado. Assim. A GHC foi muito assertiva quando escolheu para o seu cartão de visitas. Ele abriu mão de VGV, abriu mão de unidades para fazer uma super academia, para ter áreas de lazer extremamente funcionais e confortáveis, para que a pessoa literalmente viva uma experiência aqui, para que ela se sinta bem e ela se enxergue aqui como um lugar para se viver. Perfeito. Eu realmente, particularmente, sou muito fã da área da região aqui do Cabo Branco, eu acho muito agradável. E encontrar isso numa moradia. Aliás, além da moradia, encontrar várias outras coisas que eu preciso para viver. Claro. No mesmo empreendimento, realmente é muito confortável. Eu vou deixar aqui a chamada para a gente assistir ao vídeo da GHC, ao vídeo do Artus Vivência, porque é muita obra de arte, sabe, gente? A gente merece assistir. Aí vocês vão assistir e a gente volta no papo.
Muito lindo, né, gente? Eu sou suspeita porque eu adoro arte, então eu me envolvi quando Camila me mandou o vídeo, eu achei lindo. E aí vocês tiveram a oportunidade de assistir também. E a Casa GHC aqui, onde a gente está no Cabo Branco, que é o local que vai ser a obra, né? Que Camila já antecipou aí a data que vai começar. Ela também ela é toda envolta nessa atmosfera de arte. Eu acho que até acaba ajudando a vender, né? O cliente, quando vem aqui, ele já se sente dentro. Me fala, Camila, um pouco sobre a Casa GHC. Por que não é uma sede normal? Primeiro pelo nome, Casa GHC. Você já estava aqui nesse momento? Como foi a idealização? Não, eu ainda não estava aqui no momento da idealização, mas a ideia é que existisse, enquanto a obra não iniciasse, a gente tivesse um espaço convidativo, por isso uma casa, para receber clientes e corretores. E acabou se transformando numa sede provisória da incorporadora. Nós estamos nos mudando aí nos próximos meses para outro endereço e aqui, obviamente, é o terreno do nosso primeiro empreendimento. Mas a casa veio com essa proposta da gente receber o cliente, o corretor, e para que ele vivesse aqui dentro uma experiência. Então aqui você vai ser recepcionado, você vai passar por um circuito de atendimento onde você vai entender um pouco mais sobre a história de Geórgia, as amenidades, as facilidades que existem na região onde nós estamos, conhecer em detalhes o time de arquitetos e projetistas que fazem parte do empreendimento. Feito. Você vai ter uma experiência ali no que a gente chama de parede com elementos, onde existem alguns acabamentos, detalhes que são importantes, que estão no empreendimento, na obra, como a calçada em pedra portuguesa, que foi desenhada pelo escritório de Burle Marx e é inspirada nas curvas do Cabo Branco. Essa pedra que eu mencionei, verde macambira, alguns brises, alguns ripados, alguns detalhes que são dos acabamentos da obra. E, por fim, você vai ter a experiência em detalhes de conhecer a maquete, conhecer as áreas comuns com uma minúcia mais detalhada com o time comercial, até que você vem para a mesa para poder entender um pouco mais das plantas e ver o vídeo que vocês aí acabaram de assistir. E aí avançar na negociação. Mas é um espaço para a gente bater papo, para a gente receber o corretor, para a gente receber o cliente. A gente está aqui todos os dias com um cafezinho delicioso. Cafezinho esse que está aqui, ó, quentinho para a gente. Uma delícia, um cafezinho, um biscoitinho e um papo bom. Exatamente. E por falar em experiência ainda, você foi para o exterior esse ano, a trabalho, na missão do marketing imobiliário, ter uma vivência em Miami. Foi isso? Pela GHC. Como é que foi? Qual foi a missão lá? Voltou com que bagagem? Conta aí da viagem agora. A gente viveu agora em maio, nós fizemos parte, uma equipe aqui da GHC, de um projeto chamado Miami Experience, que é uma experiência no mercado de alto padrão e luxo em Miami. É um projeto que é encabeçado por Guilherme Carnicelli, que é o nosso consultor comercial aqui da empresa. Guilherme reúne uma vez por ano, uma ou duas vezes ao ano, não sei exatamente, um time de corretores, arquitetos, incorporadores, profissionais do marketing para viver uma experiência imobiliária em Miami no segmento de alto padrão e luxo. Sensacional. Então, eu já tinha visitado Miami naquele papel compras e lazer e eu não olhava para cima. Eu fui naquele papel turista brasileiro mesmo. E dessa vez foi uma coisa assim que minha cabeça, bum, é outra pegada, outro tudo. Assim, eu recomendo para todo o profissional que tenha interesse, porque você vai viver um dia de palestras onde você vai entender algumas minúcias do mercado. Como tem uma pegada também voltada para o corretor, você vai poder, se você tem um cliente que deseja se mudar para os Estados Unidos, eles vão poder te explicar através de palestras a parte burocrática da coisa, de documentação, de como levar o dinheiro, de como você comprar sendo brasileiro, aqueles detalhes. Você vai conhecer sobre a Flórida, você vai conhecer sobre Orlando, você vai conhecer sobre Miami, até que você tem 3 dias de visitas, 3 ou 4 dias de visitas, onde a gente visitava empreendimentos assinados, a gente visitou o empreendimento da Bentley, a gente visitou N empreendimentos, cada um com uma característica específica de lifestyle, de arquitetura, mas todos com um sistema muito arrojado de atendimento. Então, para mim, enquanto publicitária, o que me encantou foi ver a forma como os materiais são produzidos e são apresentados, tanto para o corretor, quanto para o cliente consumidor, né, comprador. As salas de venda imersivas com muita tecnologia, com muita emoção,
você fica muito claro que ninguém ali está vendendo 1 metro quadrado, ninguém nem falava a metragem das unidades, para você ter uma ideia. Você era envolto por aquela experiência de entender quem é que está por trás daquele projeto, as características daquela região, o que aquele prédio, aquele edifício tinha de diferencial que conecta com o seu estilo de vida. Se você for para aquele produto, eu tenho certeza que a pessoa não sai sem comprar. Porque você compra tudo menos o apartamento. Você compra toda a experiência e, por último, como eles têm o encantamento, a gente sempre terminava a visita dentro de uma unidade decorada. Aí era a cereja do bolo. Sim. O cliente já se vê lá ali dentro, o cliente já se enxerga daquela forma, com muita tecnologia também, porque a gente chegou a unidades onde eu conseguia ver a vista, se era dia, noite, chuva, sol, entardecer, amanhecer. Então, aquilo ali emocionalmente provoca muita coisa para quem está vivendo aquela experiência. E foi muito legal, assim, muito enriquecedor. Eu vim com a mala pesada de material e a cabeça cheia de sonhos. Essas experiências foi o que trouxe para a gente essa ideia de, inclusive, mudar o circuito de atendimento aqui. Né? Conhecimento que não é compartilhado não tem valia. Então, assim que a gente voltou, a gente uniu o time de corretores aqui, alguns convidados. A gente chegou a ter 70 pessoas aqui dentro só para falar sobre essa experiência. Então, foi muito legal compartilhar. Que bacana. Deu para perceber que o mercado é muito sedento por isso, por conhecimento, por experiências. Então, foi super legal poder trazer isso para cá, compartilhar com os colegas, compartilhar com o mercado e adaptar. Obviamente, não somos Miami, claro, Sim, mas dá para a gente adaptar muita coisa, sabe? Eu ia questionar, assim, há pontos, então, de semelhança em que é possível, mas também há outros que não. Claro, até são outros VGVs, é outra realidade. Tinha muita coisa muito diferente, mas o detalhe pode te ajudar. Inclusive, a gente trouxe detalhes sobre o próprio atendimento do corretor, sabe? As questões de postura, as questões de discurso, você ter muita propriedade para falar sobre algo, você entender o detalhe daquele empreendimento, né? Você fazer a leitura correta do cliente para que você possa entregar para ele o que ele precisa. Eu observava muito isso, além de corretores extremamente qualificados, falavam inglês, português, espanhol, então assim, você via que era gente que estava muito preparada para vender uma unidade de 22 milhões de dólares para brasileiro comprando à vista. É mesmo? É uma loucura, é surreal. A gente viu esses testemunhos por lá. Então, óbvio que é João Pessoa, Miami, mas você consegue, se você tiver a mente, eu acho que aberta para isso, você consegue usar a experiência e adaptar para você aqui em João Pessoa. Por que não? Foi o que a gente tentou fazer, né? Obviamente. Camila, e aí nessa tentativa, então, de aplicar, aliás, na prática já, porque já vem aplicando, né? Vocês já executaram muita coisa. O que a gente pode anunciar de novidade? Deixa eu extrair alguma coisa. O que a gente pode dizer que vem de novidade? Essa é a pergunta de milhões. A pergunta de milhões. Que todo mundo quer saber. O que eu posso adiantar é que nós estamos trabalhando atualmente no próximo projeto, que vai ser no altiplano. A gente ainda, obviamente, não pode compartilhar detalhes, esse projeto está em desenvolvimento. Vem aí, mas esse projeto tem muita inspiração no que a gente viveu lá. Então, foi muito legal, assim, foi muito importante os diretores participarem desse projeto, porque abriu os olhos nessa fase importante de desenvolvimento do projeto. E muita coisa foi compartilhada e eu acho que a gente vai ver muito dessa inspiração no próximo projeto da GHC. É muito bonito de te ver inspirada, falando, envolvida, termos, sabe? Viajou, trouxe a mala. Eu sou desse jeito. Na época de jornalista de redação, que eu viajava para eventos e tudo mais, a minha mala vinha com peso extra. De papel. De jornal, de revista, de coisa que eu saía pegando de diferente para trazer para cá e aplicar também. Eu tenho mais ou menos esse perfil aí. Mas é muito bonito. Só que eu quero agora falar como é que você chegou até aqui. A gente tem uma pincelada lá no início, ela falou alguns lugares por onde ela já passou, mas foi uma escolha trabalhar com o marketing imobiliário? Tipo assim, ou foi uma oportunidade e vou encarar? Foi um chamado. Faz a linha do tempo. A linha do tempo foi um chamado. Então, eu sou publicitária de formação, eu venho de uma família onde minha mãe
É a única filha formada entre os, acho que 7 filhos que a minha avó teve. Então, minha mãe se formou em Direito. E aí, meu pai, semi-analfabeto, motorista de ônibus de turismo, e minha mãe sempre foi a pessoa que foi a sustentação da casa, financeiramente, emocionalmente, tudo. Entendi. E direito, né? Então, eu cresci, eu preciso fazer direito. Eu tenho que estudar direito. Ah, rolava isso. Rolava explicitamente. É o desgosto da vida dela, eu tenho certeza. Meu Porque Deus. somos 3 filhos, eu tenho um irmão mais velho que é formado em Direito, graças a Deus, e uma irmã mais nova que é formada em Direito, graças a Deus. Todas Nossa, foram tu tá livre da barra. Não, mas Mariana foi difícil. Até hoje minha mãe olha pra mim e faz... Eu sei que ela tem muito orgulho de mim, mas ela olha pra mim e faz... Você sabe que ainda dá tempo, né? Porque eu acho que era o Mentira. sonho da vida dela, os 3 se formarem em Direito. Ela é defensora pública, hoje é aposentada, Olha. mas, enfim, dedicou a vida inteira para isso. E eu cresci nessa atmosfera, eu tenho que estudar direito, tenho que estudar direito. Mas, no paralelo a isso, a mãe dela sempre foi a minha inspiração, é a minha avó, por quem eu fui apaixonada a minha vida inteira. Infelizmente, vovó não está mais aqui, mas vovó era artista. Então, vovó pintava, dançava, cantava, desenhava. Ai, que Vovó linda. era isso e vovó sempre me inspirou. Então, ela me ensinou a pintar, desenhar, bordar, tapeçaria. E ela era a pessoa que botava arte na minha vida. E a minha brincadeira de criança era ou escrever, eu sempre amei muito escrever, ou brincar de apresentar, brincar de produzir, brincar de bastidores. Eu não me via no direito. Entendi. Tentei muito, tentei de todas as formas, tentei trabalhar com a minha mãe, né, como office girl do escritório dela durante muito tempo, mas não me identifiquei de forma alguma. As férias escolares era para ir com ela para fórum e tal, não me identifiquei. Fui cursar comunicação, prestei ainda vestibular para direito. Eu ia fazer essa pergunta. Tive que Tu nem prestar, né? tentou. Não, tive que prestar por obrigação, mas aí passei. O meu sonho, na verdade, era jornalismo. E Olha. na época eu lembro que só eram 30 vagas na UFPB e eu acho que eu fiquei, sei lá, em 33 e eu chorei, fiquei arrasada. Não era para ser, não tentei de novo. No mesmo ano, aos 16 anos, o que eu acho um absurdo você com 16 anos. Da forma como eu fui criada, você está decidindo o seu Decidir a futuro. Eu tenho um filho hoje de 9 anos, eu jamais faria isso. Nem consigo imaginar que essa geração vai achar que vai decidir a vida aos 16. É completamente diferente. Eu já inclusive. tenho total consciência disso. Mas então, para mim, eu me vi com aquela pressão de, meu Deus, eu devo fazer o que a minha mãe está pedindo para eu fazer, e é o legado da família, eu tenho uma estrutura pronta, né? Eu tenho um escritório, tenho a clientela dela, ou eu vou seguir meu coração e vou tentar comunicação social com habilitação em jornalismo. Não deu certo? Publicidade e propaganda. Eu tinha um hobby, que era, eu sempre gostava de ler e de escrever, então eu assinava muitas revistas. Revistas Capricho, revista de menina, adolescente. E minha mãe assinava Veja no escritório e tal. Então, tudo que eu via que eu gostava de anúncio, eu rasgava, recortava e colocava numa pasta. Eu tinha uma pasta de coisas que eu gostava. Foi quando eu fui entender que aquilo era publicidade. Sim. Aí prestei vestibular para publicidade e passei. E falei, agora, era faculdade particular, como é que eu vou fazer aqui para minha mãe entender que ela vai pagar isso para mim? E que eu preciso justificar, já que o foco era direito. E aí eu falei, eu preciso dar os meus pulos e arrumar um estágio, seja lá o que for, para conseguir ajudar financeiramente em casa. Afinal, éramos 3 filhos em idade escolar. Era um peso para uma pessoa só. E aí eu consegui um estágio no Sistema Correio. Foi um período super curtinho, mas eu ainda peguei os tempos áureos de Chapéu de Ouro, aquela premiação que existia para o mercado publicitário. Nossa. Paraíba Fashion Week, tu lembra, né? Tu é desse Sim. tempo. Pronto. E aí eu comecei a ver um pouquinho sobre essa atmosfera de eventos, já me identifiquei. Isso era segundo semestre da faculdade, tipo 2003, sei lá. E aí, depois de um tempo, surgiu uma oportunidade no Sebrae, num programa do Sebrae, que era o Programa Paraibano da Qualidade, que ainda existe hoje. Passei uma temporada lá. PPQ, não é? Passei uma temporada lá aprendendo muito sobre essa questão administrativa da coisa, né? De processos e procedimentos e tal. E a questão do Sebrae, os critérios Sebrae. Foi uma jornada muito legal. Até que, qual era o sonho de todo estudante de publicidade, à minha época, aqui em João Pessoa? Trabalhar numa filial da Globo. Ou trabalhar numa Antares, Numa agência. numa 3 Comunicação, na TAG Zag, nas agências grandes que existiam naquela época.
E apesar de eu ter me formado em publicidade, de ter estudado publicidade e me formado, obviamente, eu não conseguia me enxergar dentro de um processo de agência. Eu não sabia o que eu faria. Eu até sonhava, sondava planejamento, mas eu não entendia muito bem como eu poderia atuar. Atuar nisso aí. Aí a TV Cabo Branco. Nessa época, eles faziam um negócio que era maravilhoso aqui em João Pessoa, chamava Net de Marketing. Era um congresso que eles faziam uma vez por ano, traziam Nizanguanais, Washington Oliveto, grandes publicitários do Brasil, para palestrar durante 3 dias, era no Hotel Tambaú. E abria inscrição para estudantes. E ao final desse congresso, eles faziam uma prova com os estudantes inscritos. E as melhores notas ganhavam um estágio nas empresas do grupo. Teu momento. Meu momento chegou, mas eu lembro que foi assim um sacrifício gigante, era muito caro para mim na época. E eu pedi muito a minha mãe para pagar essa inscrição para mim. Eu lembro, parece que eu estou vendo a cena agora, a gente indo na TV fazer inscrição. Minha mãe parcelou em 50 mil vezes e fui. E fui uma das pessoas que passaram nessa prova. Foram 5 alunos que passaram. E era muita gente, João Pessoa inteira. E era um congresso muito disputado, porque vinham grandes nomes do mercado. E eu ganhei. E o prêmio era 3 meses de estágio no Jornal da Paraíba. 3 meses que se transformaram em 10 anos da minha vida. A TV Cabo Branco foi a minha faculdade profissional. Toda arrepiada aqui, ó. Comecei no Clube do Assinante do Jornal da Paraíba, meu Deus do céu. Jornal impresso, minha gente. Jornal impresso, na época do centímetro por coluna, 1/8, rodapé, 1/4 de página, meia página. Aquilo ali, por isso que eu digo, que eu acho que foi essa base que me fez acreditar que a gente não deve deduzir tudo ao digital. Porque existe um trabalho, existe um pensamento, uma linha de raciocínio crítico por trás de uma campanha. Perfeito. E a TV foi minha base, assim, eu comecei no Jornal da Paraíba, tive muita sorte porque eu peguei os tempos áureos da publicidade paraibana em investimento, né, onde os grandes anunciantes estavam, as concessionárias, os varejistas, todo mundo queria estar lá. E existia lá um sistema de unidade, ou seja, o marketing acabava atuando para todas as empresas do grupo, para o Jornal da Paraíba, a TV Cabo Branco, a TV Paraíba, as rádios, na época ainda era Jovem Pan, as 7 melhores da... Meu Deus, Mari, faz muito tempo. Meu Deus, faz muito tempo. Faz tempo. Faz muito tempo. E aí, depois eu fui para como era um time muito grande, tinha coordenador, analista, assistente, videografista, designer. Uau. Era um time muito grande. Eu fui para a TV depois, antes eu ficava só no jornal. Foi uma experiência muito maluca assim também. Foi onde eu conheci todos os produtores culturais de João Pessoa, porque todo mundo queria ir para o jornal, todo mundo queria estar no caderno Vida e Arte. E o Jornal da Paraíba tem esse clube de assinantes, onde todos os dias a gente colocava promoções de coisas culturais, cinema, arte, show, o que estivesse rolando na cidade. Então tem que ter esse relacionamento, né? Também. Com o assinante, para manter a assinatura. O assinante ligava e eu atendia Clube do Assinante, bom dia. Pegava o dado Era tu que atendia? Meu primeiro chat. Pegava o dado da pessoa, ao final da manhã a gente conferia se a pessoa estava adimplente com a assinatura, fazia o sorteio e a pessoa ia lá buscar. E eu fiz isso por muito tempo, tempo. Conheci muita gente, os produtores de eventos, a gente conhecia todo mundo, até que eu fui para o marketing da TV trabalhar com pesquisa Ibope. Aí também foi outra pegada. Outra escola, né? Entender o que é um plano de mídia, entender sobre GRP, entender sobre impacto, entender sobre quando sai aquela pesquisa da audiência e todo mundo coloca outdoor na rua dizendo que é líder. Todo mundo. Com as letras pequenas. Né? Exatamente. Então, esmiuçar aquilo ali e fazer projetos comerciais. Aí foi aí que eu comecei a trabalhar com projetos e eventos, porque a TV fazia coisas grandiosas. Forró Fest. Mato TV. Verdade. Paraíba dos Seus Olhos, que era um concurso cultural de fotografia, que era incrível. Nossa. A Semana do Meio Ambiente, que era um projeto que eu ficava extremamente feliz e realizada, que a gente fez muita coisa legal. Gente, Vanieri, bota essa parte do episódio em tons de sépia. Porque merece. Era porque é de mitos e lendas, quando os deuses eram fúteis Cria uma e cruéis. moldura de quadro antigo, brincadeira. Não, mas é desse jeito. Mas era muito rico, muito rico. Era a Semana do Meio Ambiente, gente, era uma loucura, assim. A gente anunciava na TV o projeto. O projeto era conscientizar para o meio ambiente, assinava com os cotistas, os grandes anunciantes de João Pessoa, eles enlouqueciam, as empresas queriam, nem se falava em ESG, nem se falava em práticas ESG, mas todo mundo queria ter uma iniciativa sustentável.
E aí eu lembro de uma ação aqui em Tambaú, onde a gente, sei lá, 2, 3, 4 toneladas de lixo eletrônico numa ação da TV. Provocar a comunidade, a sociedade para ir lá entregar o seu CPU, o seu mouse Sim. e as suas coisas. E aquilo me dava tanta felicidade, Mari. Ali era o meu maior pagamento. Eu entendia que a gente pode impactar a vida da pessoa, inclusive enquanto emissora, enquanto TV. Então, para mim, a TV Cabo Branco foi onde eu aprendi e me relacionei com todas as pessoas. Todas as pessoas que eu continuo trabalhando até hoje. Eu trabalhei lá 10 anos e esse ano tem 10 anos que eu saí. Então, assim, os players são os mesmos. É o mesmo fornecedor de eventos, é o mesmo fornecedor de material gráfico. Essas pessoas continuam aqui e são as relações construídas que ficam. Porque tudo passa. Eu tenho essa impressão também. É tão rico o que a gente viveu. Faz muito tempo, mas também não faz tanto tempo, gente. Pelo amor de Deus. Os cabelos não estão tão brancos assim, não. Mas parece que realmente foi mais sólido. Hoje está tudo mais líquido. Hoje é tudo... Sou super adepta aos híbridos, aos home offices e tudo mais, mas parece que está tudo distante e só por meio de uma conexão que se produz que até mesmo o conhecimento parece que é mais raso, ou é mais rápido. As coisas são mais superficiais. Ou é mais superficial. Eu sinto isso também. Isso que você falou sobre o jornal impresso ter sido produzido, só falando rapidamente, essas plataformas de pré-definição hoje em que se criam anúncios e que se criam textos. Tem a questão do advento aí da inteligência artificial que já está no meio de todos nós e não tem como driblar isso, é aprender a surfar essa onda. Porém, realmente é uma outra era. E aí o que a gente viveu realmente foi muito rico. Eu estou na lembrança aqui ainda do Chapéu de Ouro que ela falou. Sim. Para quem está assistindo e que não viveu essa época, o Chapéu de Ouro era um dos eventos mais esperados do ano. Pelo mercado publicitário. Pelo mercado publicitário, pelas agências. Assim como o Prêmio Criatividade, que era o Prêmio Criatividade, que era, exatamente, o Chapéu de Ouro era do Sistema Correio, o Criatividade da Rede Paraíba. Exatamente. E era uma premiação, os publicitários trabalhavam, se engajavam para isso. Fazer campanhas, fazer spot, anúncios criativos, enfim, impresso para ganhar um troféu e tal, para ganhar um troféu no fim do ano, para ser mencionado como uma peça criativa, exatamente, e adotar essa premiação, colocar o troféu na sala de reunião da agência, por exemplo. Mas bora voltar, Camila, aqui, vamos virar a página. Depois veio o quê, então? Eu preciso lhe contar uma curiosidade antes da gente virar a página. Pois não. Acabei de lembrar que a gente falando sobre premiação e tal, Chapéu de Ouro, e eu lembro que eu bem cruazinha, antes de TV Cabo Branco, no meu primeiro estágio na TV Correio, falando sobre o Chapéu de Ouro, eu lembro que a gente estava numa época de produzir os convites para mandar para as agências, aquela loucura, e eu recebia o convite assim, aí tinha assim no rodapé, RSVP para e um telefone. Eu falei alto, o que danada é RSVP? E na hora, quem estava passando no corredor, com a porta aberta, era a rainha do bumbum, Gretchen. Não sei se você vai lembrar, mas ela teve uma temporada que ela apresentou o Mulher Demais, da TV Correio. Sim. Pronto. Aí ela me ouviu falar e ela é cultura, ela me ensinou uma coisa. Ela fez responsive plaire. Não sei se é assim que fala. Responda, por favor, em francês. Sabe, meu bem? Gretchen é cultura. Gretchen é cultura e o ensinamento ficou. Jamais esqueci. Se eu encontrasse ela, eu dizia, você me ensinou o que é RSVP nos convites. Mas enfim, Mari, Nunca imaginei que teríamos uma referência a Gretchen no episódio de hoje. Você lembra dela e a temporada? Sim, ela apresentou Mulher Demais da TV Correio. Perfeito. Enfim, aí voltando para lá, foi essa grandiosíssima faculdade. Eu vivi a era todas as afiliadas terem os seus próprios portais. O da TV Cabo Branco era Paraíba 1. Dormiu Paraíba 1 e acordou G1 Paraíba, G1 Mato Grosso, G1 Pernambuco, G1 Bererê Barará. E essa experiência de ver tudo isso mudar, a imersão que a Globo fez em todas as afiliadas para poder fazer as questões de adaptação editorial, tudo aquilo. A parte de publicidade nisso, né? Era retângulo médio, o super banner, mega banner. Que era o que se vendia, né? Era o que não existia, se vendia, nem se pensava em Instagram. Desbloqueando 30 memórias aqui, né? Exatamente. E eu vivi esse processo, então eu acho que isso me deu muita experiência legal, assim, de entender todo esse processo de comunicação 360. Eu sou muito grata a eles. Mas eu completei 10 anos de casa e eu comecei a ficar inquieta.
Porque eu tinha acabado de casar, eu tinha acabado de viver uma experiência muito drástica e triste na minha vida, que foi perder o meu pai muito jovem, meu pai morreu muito jovem. Isso começou a me dar umas sacudidas, assim, do tipo, a vida é muito curta, você precisa fazer outras coisas. Eu estudei, eu terminei a graduação, aí um tempinho depois eu fiz uma pós em marketing, já me identificava, me sentia mais confortável com outras coisas. E lá eu enxergava que, apesar de ser uma empresa Globo, onde existia uma faculdade da Globo, eu fiz vários cursos pela Uni Globo, o trabalho era legal, era direto viagem para o Rio, para São Paulo, imersões, Globo Nordeste, era muito plural, era muito legal isso. Mas eu não sentia que existia um plano de cargos e carreira, um desenvolvimento. E eu me sentia incomodada e com vontade de fazer uma coisa diferente, ao mesmo tempo que eu queria ter um filho. E aí eu comecei a pensar, poxa, se eu engravidar e continuar aqui com esta inquietação, eu não vou sair mais, porque virão as despesas com a criança e eu vou ficar pensando que eu sempre vou precisar desse salário e eu vou ficar incomodada com isso. Isso foi no ano de 2014, essa inquietação, até que eu chamei o meu chefe para conversar e eu tive uma das melhores conversas da minha vida e recebi um dos melhores conselhos. Quando eu, de maneira muito transparente, totalmente inexperiente, não fazia a menor ideia de se pedir demissão, se ser demitido, o que é que tinha, o que é que não tinha, nada. Eu só tinha uma tristeza e uma incomodação no coração. Quando eu cheguei para ele e compartilhei isso, ele olhou para mim e disse, se eu fosse você e tivesse a sua idade, eu faria a mesma coisa. E ele estava lá há mais de 20 anos. Aí eu pensei, bom, é isso que faltava, isso é uma resposta a orações, enfim, alguma coisa, é isso. Aí alinhei com eles o meu desligamento e fiquei até o final deste ano de 2014. Sim. Nas primeiras semanas de 2015, quando eu fui assinar a minha rescisão, eu descobri que estava grávida. Calada fiquei, né? Porque não podem demitir uma mulher grávida. É verdade. E 2015 foi o melhor ano da minha existência. Porque para esse processo foi muito difícil. Ainda hoje eu converso com muitas pessoas, colegas que estavam lá nessa época, e dizem, Camila, você foi uma inspiração, você me ajudou a entender que a gente tem que tomar essas decisões, porque eu sofri muito, Mari, eu sofri demais para tomar essa decisão. Foi muito difícil para mim. Meu filho é uma planilha de Excel. Literalmente, eu abri uma planilha e, sabe, sentei com meu marido assim, dá? Ó, água, luz, gás, telefone, diversão, dá? Tu segura para mim? Literalmente, foi isso, assim, vamos junto, vamos nessa, vamos. E foi a melhor decisão que eu tomei na minha vida. Eu sou extremamente grata à TV Cabo Branco. Pedro, meu pequenininho, tem 9 anos hoje. Eu sou extremamente grata a eles, porque foi maravilhoso. E eles foram especiais demais comigo, com tudo que eu vivi, com a doença do meu pai, tudo. Eles foram mães. Mas eu precisava fazer isso. E 2015 foi o melhor ano da minha vida. Eu fiquei um ano inteiro em casa, eu me preparei, me organizei, a planilhinha lá do Excel, vamos ficar em casa. Eu quero que Pedro saiba que eu sou a mãe dele. Eu quero viver o primeiro ano inteiro do meu filho. Sim. Foi um ano incrível, eu estudei, me voltei para estudar mais inglês, fiz uma viagem incrível para o exterior com a minha melhor amiga, aquela viagem de amigas assim, de sonho, de filme Sessão da Tarde. Pari normal, que era uma coisa que eu sabia que eu acho que se eu estivesse trabalhando, aqueles acessos, aquela loucura, eu não teria conseguido. Tive meu filho e quando eu estava pensando em me recolocar no mercado, eu recebi um convite para assumir o marketing do Mussulo Resort. Que, para quem não conhece, era um equipamento hoteleiro. Um resort de lazer lá no Litoral Sul, no Conde. Incrível, maravilhoso. Gigantesco. Vivi aquele processo de, vou deixar o meu pequenininho mais preciso. Eu sou, antes de ser mãe, ser esposa, eu sou profissional. Tá na hora, é isso que eu quero. Eu estava descansada, cabeça boa, vou. Entrei na hotelaria, um segmento totalmente novo, mas nesse ciclo inteiro, e agora, 22 anos depois, eu posso atestar aqui. O processo do trabalho que a gente faz com publicidade, com comunicação, é o mesmo. Exato. Eu só estou de diferente, só tem para quem eu estou entregando, quem está consumindo aquilo. Então, se eu mergulhar no consumidor, no que ele quer, o exercício do fazer é o mesmo. Principalmente aqui em João Pessoa, você vai trabalhar com as mesmas agências, com os mesmos fornecedores, o cara da comunicação visual, o cara do outdoor, são as mesmas pessoas. Então, você tem que mergulhar no cliente. Perfeito. Aí fui para a hotelaria, super desafio, porque o meu chefe era gringo, só falava uma palavra em português, laranja. E aí só falava laranja, o cara ficava baseado, era tcheco e ficava baseado em Londres. Um equipamento de lazer gigantesco, o único resort, all inclusive.
Então, era lidar... verdade. Veja, na TV eu lidava com as agências e com as audiências, com a audiência, né? Quem consumia, quem assistia a TV. Lá eu lidava com o cliente que quer viver uma experiência de férias. Né? E um cliente que vai chegar ali e consumir 100% tudo, porque era um resort all inclusive. E lá foi assim, loucura. E a gente conseguiu montar uma house. Porque como existia uma demanda gráfica muito grande de trabalho com agências de turismo, com operadores de turismo, a gente precisava de uma demanda de material gráfico muito grande. E era numa época onde estava abrindo as possibilidades para você fazer sua reserva de casa. Via portais, via melhores destinos, via Booking e etc. Mas a central de reservas do Mussulo ainda funcionava muito via ligação, porque é uma hospedagem que eu tinha muitas dúvidas. E o que é que está incluso? O inclusive de quê? Sim. Qual é a cerveja? Não era tão simples. Não era tão simples. Então, lá já foi um capítulo, vamos fazer com que as pessoas enxerguem João Pessoa, trabalhar bastante a questão do equipamento turístico, mas o Litoral Sul com tudo isso que tem para oferecer. E aí eu fiz uma loucura lá, hoje eu considero uma loucura, mas não sei se você vai lembrar, na época, Maria e Ohana, que eram um dos destaques do The Voice Kids. The Voice, sim. Alisson Bernardo, nosso amigo. Sim. Alisson conversou comigo e falou que conhecia a família de Mariá. Mariá estava em vias de... Estava indo muito bem no The Voice, chegando cada vez mais perto da final. Ela foi até a final, se eu não me engano. E ela ia fazer o aniversário dela. E eu falei, é agora, vamos fazer o aniversário de Mariá aqui dentro. E o aniversário de Mariá se transformou num show do The Voice Kids, porque a gente acabou hospedando e trazendo para shows dentro da temporada de férias de julho 70% do elenco do The Voice Kids, porque eles eram todos apaixonados por ela. Que legal! Ela tinha essa conexão com todos eles, então acabou se tornando uma atração. E eu tô lembrando aqui que o Mussulo tinha uma área ali na praia, ele saía do Mussulo, o Beach Club. O Beach Club, exato. Exato. Mas essa muvuca toda foi dentro do hotel, vendendo para o hóspede como uma atração de julho, de férias de julho. Caramba! E foi uma loucura, que até hoje foi muito louco operacionalizar tudo isso. Trazer essas crianças Mas pra deu muito certo. Deu muito certo. E tudo na parceria, tudo no vamos aqui, com show, com estrutura. E foi assim, uma loucura. Quando eu fico resgatando as coisas malucas que eu já fiz, essa foi uma delas. E estouro de férias de julho, o hotel bombava, um hotel de lazer, obviamente, férias de julho. E foram muitas experiências. Eles tinham outros equipamentos hoteleiros no Brasil, aí eles me promoveram para ficar como gerente de marketing do grupo, então tinha operação em Gramado, Canela, aí já foi outra, sair do verão, sair da praia para ir para o frio, o capítulo frio. Outra emoção, outra vivência, outra experiência, outros aprendizados, sabe? E aí, o Mussulo, infelizmente, enfrentou N problemas financeiros e quando a coisa estava ficando estranha, eu recebi o convite para o Meg Shopping. Para assumir o Meg Shopping. E aí fui para o Meg. Aí o Meg um equipamento de turismo também, porque o Meg é o shopping do turista. O Meg tem o que ninguém tem, que é aquela vista, aquela praça extremamente convidativa. É uma empresa familiar. Foi uma experiência massa também, porque aí... Lá vai, vamos comunicar para quem agora? Eu tinha audiência, eu tinha agências, eu tive verão, hotelaria, lazer, e agora eu tenho varejo, quem consome, quem vai resolver coisas, O Meg é muito tranquilo para resolver coisas e, consequentemente, comprar. Uma praça convidativa e tudo mais. Estávamos lá estruturando, organizando tudo, veio o quê? Pandemia. A pandemia. Estar numa pandemia dentro de um equipamento daquele foi... Que precisa de gente. Muito desafiador. Eu nunca vou esquecer, foi no dia do aniversário do meu irmão, 17 de março de 2020, quando a gente soube de bastidores que ia rolar o decreto e as operações iam fechar. E o diretor reuniu toda a operação do shopping e a gente entrou numa sala e chorou. Porque o shopping tinha, à época, 21, 22 anos, não lembro, e nunca tinha fechado nenhum dia. Até em 1º de janeiro, o Meg tinha ao menos a praça de alimentação aberta. Então foi muito difícil para eles, que a vida deles estava ali dentro. Para os lojistas, não são grandiosíssimos empresários, são pessoas que têm operações menores e tal. Então, gente que estava no caixa, que a esposa está vendendo. Então, foi muito difícil. Para mim, eu considero que
a minha saúde mental eu perdi um bocado ali naquela experiência, porque eu absorvia demais, eu sentia muito a dor daquelas pessoas. As pessoas vinham desesperadas, assim, e começou a loucura, o caos, e a gente vai fazer o quê? E você chegava em casa e, meu Deus, estou trazendo Covid para casa, meu filho, a feira, lava a sacola, lava a mão, lava o pé. Era desse Todo jeito. mundo lembra dessa loucura, né? Até que eu vi um equipamento em São Paulo, um shopping pequenininho, que estava fazendo drive-thru. Aí eu pensei, putz, a gente pode adaptar isso para aqui. Era em meados de Páscoa, eu lembro que o lojista da Cacau Show estava desesperado, comprou toda a produção de chocolate. Foi bem maluco. E aí os grupos de WhatsApp não eram tão indispensáveis quanto hoje, mas a gente reuniu um grupo com os lojistas para poder botar os comunicados oficiais de vigilância sanitária, enfim, tudo que exigia. Aí eu, convenci a direção, acho que a gente pode adaptar um drive-thru aqui para o Meg Shopping. Se a gente conseguir poucas operações, desenhamos a ideia assim, ó, isso aqui pode funcionar, jogamos no grupo, teve uma adesão de 5 lojistas. Nossa. E eu, meu Deus do céu, o que é que vai ser? Na semana seguinte, 20, em um mês, o shopping inteiro estava no drive e nós fomos o primeiro shopping da Paraíba a sair com drive e delivery. E a gente salvou, entre aspas, deu para dar um respiro. Sim. Naquela Páscoa, no Dia das Mães. Verdade. No Dia dos Pais, no Dia dos Namorados, que o comércio reabriu em setembro, né? E a gente conseguiu isso. E foi assim, Mari, foi uma das coisas que eu tenho mais orgulho na minha vida de ter feito. Porque a gente montou uma estrutura no subsolo do shopping. A gente fazia um esquema de rodízio, onde a gente criou meu Deus, que loucura, um portal onde a gente subia os produtos. Sim. O link de quero comprar era para o WhatsApp do lojista, que estava sem funcionário, que teve aqueles decretos, aquelas questões de demitir, de deixar assim assado para receber o subsídio. Era uma loucura. O cara recebia, empacotava, dizia a hora que ele ia buscar. O subsolo, o estacionamento era dedicado para isso, a gente não cobrava estacionamento. A gente enumerava os carros, tipo, tinha lá em cima do carro, um é quem? O Boticário. Sim. O Boticário era avisada, o cara do Boticário descia com a maquineta, pagava e o cara ia embora com a compra. E quando eu tenho imagens hoje assim no meu celular, eu nunca apaguei, de ver o drive rodando e eu ficava, meu Deus, que coisa boa. Eu me sentia, óbvio, perfeito. Isso foi muito pequeno, perto do todo, mas foi alguma coisa. Perfeito. E aí os outros shoppings começaram a fazer, a gente se comunicava, os gestores dos outros shoppings, todo mundo. E eu fiquei feliz demais, porque a gente largou como pioneiro. Foi case, a imprensa procurou, todo mundo querendo saber. O lojista, até hoje, você acredita que eu recebo presente de lojista? Até hoje eu recebo presente de lojista de shopping. É gratidão, né? Eu de gente que nunca esqueceu. Lojistas pequenininhos, quiosques, né, tipo perfumaria, pequenininhos que estavam ali, que sofreram muito. Então, esse é o meu maior orgulho, ao mesmo tempo que levou todo o meu juízo. E depois do MEG veio a Aliança? Depois do MEG veio o mercado imobiliário. Eu estava ali no MEG e, de repente, uma formiguinha me deu uma picada e, olha, tem uma oportunidade, quer participar do processo seletivo? E eu, caramba, bora. Eu me graduei em publicidade, depois eu fiz uma pós em marketing avançado e nessa época eu estava fazendo um MBA da PUC em marketing digital e estratégias data-driven. Tá, vamos lá, vamos, né? Tá na hora também, por que não? Vamos escutar, né? Vamos escutar. E aí, quando eu cheguei, era uma oportunidade na Aliança, estava rolando um processo seletivo, conversei com a direção e conversas e mais conversas e mais conversas, e aí fui selecionada e fui para o mercado imobiliário numa mega construtora. Sim. Né? Então, aí, por isso que eu acho que eu tive uma base muito legal, porque eu aprendi com os melhores. Isso é indiscutível, eu sei que em relação à cultura estabelecida, em relação a produtos desenvolvidos, em relação à credibilidade de marca, presença, então foi muito legal lá. Realizei coisas muito legais também, sou muito grata a eles, muitos lançamentos incríveis, trabalhar comunicação de verdade, né? Quando existe também um olhar voltado para fazer uma coisa interessante, uma coisa que faça sentido, sabe? Não sair do lugar comum. Perfeito. Lá também foi muito legal um projeto de educação, por isso que eu acho que é tão legal a gente capacitar o corretor, porque era o Aliança Academy, um projeto que eu desenvolvi para capacitar o mercado imobiliário. Então, era um curso que formava
quer dizer, otimizava o trabalho do corretor com aspectos jurídicos, arquitetura conceitual, arquitetura técnica, vendas e marketing. Perfeito. Era muito legal. Aprendi muito nesse curso. Tu passou quanto tempo lá? 3 anos. Foram 3 anos. E aí começaram as inquietações, né? Eu vivo nessa... E agora o que é que vai ser? Comecei a enxergar que eu queria também dar uma brecada. Eu já estava 20 anos... Queria falar sobre isso, eu acho importante. Meu Deus, são 20 anos, é muita coisa, Mari. É. E aí eu sentia que eu acabei colando essas experiências sem respirar. Sim. E a conta, ela chega. E chegou O que é que tu sentiu? pesado para mim. Eu sentia muita... Eu me questionava e conflitos internos de se identificar, questionar o seu valor. Eu questionava o meu valor. Olha que loucura. Eu sou a minha maior inimiga, né? Eu me cobro demais. Então, isso é muito... É muito... Acho que a gente, mulher, também tem um pouquinho disso, né? O que tanto se fala sobre síndrome de impostora e tal. Isso não tem como não ter. Mas eu comecei... Como eu não tenho... Eu aprendi com a experiência de perder meu pai muito jovem que o medo mais me mataria do que me ajudaria. O medo é importante, mas ele estava mais me prejudicando, que eu assumi um compromisso comigo mesma. Eu não vou mais permitir que algumas limitações que eu acho que só estão na minha cabeça me impeçam de fazer movimentos importantes na minha vida. Então, mais uma vez, eu voltei para aquela planilhinha do Excel lá de Pedro. Chego em casa com meu marido, eu vou pedir demissão. E eu quero cuidar de mim, eu quero desacelerar, eu quero me reposicionar e eu quero fazer o meu projeto de consultoria. Porque eu acho que eu já me sinto pronta para isso. 20 anos, né? É uma pancada grande. E aí ele me apoiou, ele via, né, também a minha inquietação. Querendo ou não, a gente leva para casa, não tem como. Sim. Eu não consigo não levar. E aí eu fiz esse movimento com a aliança e alinhei esse desligamento. Foi tudo super tranquilo, eles entenderam também e eu sou extremamente grata a todos eles. E aí veio dezembro, entreguei que eu ficaria com eles até dezembro, veio janeiro, passaram as festas, agora eu vou descansar, vou cuidar de mim, vou fazer vários nadas. E todo mundo me ligando e eu, meu Deus, não, mas sempre pedindo a Deus discernimento. Claro. Mas tomei café com todo mundo que me chamou. Que tomar um café não ia matar. E eu comecei a formatar esse desenho de projeto de consultoria. Alguns amigos muito especiais me convidaram para a sociedade em alguns projetos e eu me senti um pouco insegura se ia ou não. A gente se encontrou nesse interim, você lembra, numa situação onde a gente se encontrou e eu estava bem vivendo isso, vivendo esse momento de preciso me voltar para mim e, enfim, Deus sabe de todas as coisas. E as pessoas me ligando e convites e eu, não é isso, vou estruturar meu projeto, até que George Crispim me ligou através de um corretor, na verdade, que é o gestor comercial daqui, ligou para mim, soube que você saiu da aliança e vamos conversar, e eu, não, então, olha, ainda dei uma embromadinha, até que George me chamou para um café, eu fui tomar um café com ele e saí com a GHC. E fim, brincadeira. Em resumo, foi isso. E aí o que é que me fez? Que você pode se perguntar, então por que você parou um projeto de vida, você queria montar a sua consultoria? De maneira muito humilde e transparente, eu posso lhe dizer que essa experiência aqui vai me deixar mais fortalecida para um futuro, quem sabe eu queira voltar para esse projeto. Esse projeto existe, mas ele está numa gavetinha. Mas eu entendi que viver isso aqui era importante, pela chance de fazer uma coisa que eu nunca fiz na minha vida. Uma coisa do zero. Aqui é um livro branco, um livro que eu posso escrever as páginas. Há um ineditismo. Nunca. Eu sempre peguei equipamentos que já estavam ou vivendo uma situação difícil, ou estavam em um momento de ascensão, ou enfim. Ou vivi muitos carnavais, como eu vi muitas temporadas na TV. Mas aqui era a chance de construir uma coisa do zero. Com muito apoio. Perfeito. O que é importante. Uma porta aberta do incorporador, estou aqui, vamos conversar, vamos decidir, é isso, entendo, confiando no seu trabalho e lhe deixando trabalhar. Perfeito. Aí, quando eu enxerguei, e obviamente você não consegue estar num lugar que os seus valores não estejam convergindo com esses lugares, né? Então, eu comecei nesse processo todo, eu comecei a fazer terapia, então está fazendo exatamente 1 ano, que é a primeira vez na minha vida que eu faço algo por mim sem interromper e que eu não quero largar jamais. Para me autoconhecer, aprender a dizer os meus nãos. Acho super importante. Exatamente, aprender a dizer os nãos que eu precisava dizer
entender o meu papel, o meu valor e enxergar que eu deveria aproveitar essa oportunidade para me fortalecer. Porque eu sou totalmente aprendiz no mercado imobiliário e eu tenho a expertise de comunicação, trabalhei com isso a vida inteira, mas a gente nunca pode tirar o olhar de aprender e de colaborar. Concordo Né? contigo. De colaborar, né? Estamos todos, eu estou o gerente. Exato. Mas amanhã a roda dá uma girada gigante e tudo pode acontecer. Em resumo... Eu amei. Tudo isso aqui, eu tô foi só isso. assim, ó, balançando a cabeça, minha gente. Eu amei. A gente tá se encaminhando já para a conclusão do episódio. Tivemos muito de vida, tivemos bastidores, tivemos GHC, Artes Vivência. Eu tinha programado aqui uma pergunta, que é até um quadro do Meio Cast, os outros episódios a gente teve, mas você acabou respondendo, então eu vou transformar a pergunta. Eu ia perguntar quem te inspira e você falou que é sua mãe. Então, minha mãe já e tem minha uma avó, resposta. né? Minha avó, Sim, acho que foi sim, mais... sua avó, sim, é verdade. Minha mãe pela garra, minha mãe é guerreira, né? Minha mãe assumiu tudo, resolveu tudo, a vida... Minha mãe é a pessoa que, literalmente, ela se apagou para que a gente pudesse florescer. Que tem muito de maternidade. Eu não sou mãe, você já é. Eu acredito que seja isso, mas eu vejo a minha mãe, vi a minha Dedicar, avó, né? a dedicação Mas pra isso. então isso é muito de caráter, né? Mas da questão do que eu escolhi para minha vida foi vovó Liana. Sem dúvidas, ela é... Eu tenho uma tatuagem em homenagem a ela até hoje, assim. É a tua inspiração. É a minha inspiração. A tatuagem é até uma borboleta. As pessoas perguntam, por que essa borboleta? Porque uma das melhores lembranças da minha vida é vê-la idosa, vestida de borboleta, dançando numa peça de teatro. Ai, que coisa linda! É uma das melhores lembranças que eu tenho da minha vida e ela era isso. Super E significado. as pessoas dizem que a gente se parece, Ai, eu se amei. parece fisicamente, tinha essa conexão. É uma das pessoas mais importantes da minha vida e que eu tenho muita saudade, né? Mas é isso. Eu morro de saudade dos meus quem avós também. morre permanece no coração da gente. É verdade. E aí a pergunta que eu realmente pretendo agora fazer para você é como é Camila em família, então. Os teus lazeres, os teus momentos de amor e carinho com o Pedro, com o teu esposo, com a mãe e os irmãos, enfim. Como é você em família, Camila? Eu sou muito família. E eu brinco que ninguém, pelo amor de Deus, peça para me seguir nas redes sociais e venha me julgar, porque eu não sou nem um pouco pessoa jurídica nas redes sociais. Eu sou totalmente preservada. O meu Instagram é onde eu me divirto, é onde eu só falo besteira. Porque eu sou isso, no particular e no privado, eu procuro... É difícil, Mari, é muito difícil. Eu tenho tentado cada vez mais me desconectar. Mas eu acho que é tanto... Mas esse inverso, né? Que a gente vai fazendo. E o excesso que você tem de... Qual que é a palavra? Tipo, você tem tanto zelo, você tem tanta vontade, você ama tanto aquilo que é difícil você chegar em casa e desligar o botão e achar que é isso. Não procurar alguma coisa para assistir que possa acrescentar em algo, tirar uma Exatamente. ideia. Exatamente. Te entendo. Mas eu tento bastante. Sim. E o meu núcleo familiar é muito unido. Eu sou muito próxima dos meus irmãos e da minha mãe. Eu sou muito próxima, literalmente. Eu moro porta com porta com a minha mãe. Ah! E eu Tá. me mudei pra gente fortalecer cada vez mais essa... Ela é minha rede de apoio, ela é quem me ajuda, ela e... Enfim, a família, nos momentos que a gente não pode estar todo mundo junto, ela que me ajuda com o Pedro. Perfeito. Meu marido é militar, então ele é o oposto de mim, é bombeiro militar, ele é extremamente tímido, ele é bem na dele, mas o que a gente gosta de fazer é ficar junto, programas que envolvam muita comida Ah, é? e não fazer nada. Qual Ou é a então, comida favorita de Camila? tudo que tenha gordice, tudo que seja doce, tudo que seja massa, eu amo. Meu filho também, meu marido também. Então o programa da gente é esse, é curtir juntos. Eu amo karaokê, eu amo ver doramas. Eu sou totalmente... Que estão na moda. Que estão na moda, totalmente... Indica um dorama pra galera. Ai, meu Deus, rainha das lágrimas. Gente, corta isso. Ei, a credibilidade caiu agora das ondas. Mas é isso, eu tento só ver besteira, literalmente. Eu antes... Pra desopilar. Antes eu viajava na cobrança. Eu preciso estar 100% produzindo o tempo inteiro. Teve uma fase da minha vida em que eu dormia com os celulares, o corporativo e o pessoal, na cabeceira da cama, e eu acordava para mandar mensagem de um para o outro de coisas que eu tinha sonhado, lembrado.
E era assim, e isso é péssimo. Isso foi pré aquele período sabático. Sim. Então tu sim. tava mesmo no Eu auge tava ali. no copo muito cheio. Eu sabia que hoje eu entendo perfeitamente que eu ia chegar a um burnout, que ia dar uma coisa muito errada. Sim. Mas é bom você ter a consciência que isso teria acontecido, entendeu? E é isso que a terapia te traz. É você enxergar a consciência. Terapia é mudança comportamental, né? E você não vai mudar um comportamento de 40 anos em um ano. Eu tenho total consciência disso. Então, mas eu consigo identificar quando eu estou indo para aquele caminho. E eu não quero mais voltar para aquele caminho. E isso engloba você enxergar quem você é e dizer os seus nãos. E hoje eu me sinto feliz e confortável com isso, sabe? Apesar de que as avarias internas, elas permanecem. A gente só aprende a administrar. A gente cria outros repertórios, né? Cria outros repertórios. E vai se moldando, né? Se moldando, exato, perfeito. Terapia é realmente muito bom e eu acho que é algo que você pode fazer, como você disse, fazer permanentemente por você e é por você mesmo. É para você se entender. Exato. Eu acho que a gente enxerga o mundo com o que a gente consome, obviamente, né? Então eu enxergo o mundo de uma forma que você não enxerga porque você teve como você foi criado, o que você consome, enfim, tem um monte de nuances. E quando a gente começa a abrir a mente e enxergar as diferenças de todo mundo, e entender o seu papel nisso tudo, você acaba sendo um pouco mais suave com você. Que eu me cobrava demais. Eu me machucava demais nessas exigências desnecessárias. Eu acho isso um assunto extremamente relevante. Especialmente porque quem nos assiste, o nosso público agora, por exemplo, nesse meio aqui, é a galera da comunicação e que cada vez mais é cobrada, digamos assim. Muito por conta dessas mudanças todas os que a gente já falou. Né? Os excessos, as telas e etc e tal. Provoca muita ansiedade. Isso. Vamos nos encaminhando realmente para o fim agora. Eu estou muito feliz que esse episódio está acontecendo. Muito feliz. A gente já vinha estudando Camila há uns 3 episódios atrás, mais ou menos. Já vinha tendo esse namoro. Eu topo. Só me diz quando. Enfim. Mas antes de terminar, eu quero chamar aqui também, no nosso quadro Confidências e Evidências, quando a gente traz a participação de outras pessoas. E aí eu quero trazer também pessoas que são do mercado da comunicação, da publicidade, da mídia e que migraram e que hoje são corretores de imóveis. Então, fica aí com o vídeo, vocês vão assistir e depois a gente volta para se despedir oficialmente. Então, sou publicitária formada. Comecei na área em 2012 como social media autônoma, mas só em 2014 que eu entrei em agência de publicidade. Aí eu comecei a trabalhar como social media e redatora de construtoras e imobiliárias também. Mas em 2019 que eu fui ter um contato melhor com o mercado imobiliário, porque eu entrei para o marketing da Rockman Imobiliária, que é uma imobiliária de médio e alto padrão de João Pessoa. Aí eu tive contato com corretores, com a rotina, com tudo do mercado imobiliário e acabei me apaixonando pela área e fiz o curso naquela época. Não tirei meu Cresce, mas fui tirar o Cresce depois. Aí só também em 2023 que eu decidi migrar de publicitária para a área de corretagem. Claro que eu atuo também com publicidade ainda, mas eu atuo como corretora há mais de um ano e sou apaixonadíssima pelo mercado. O meu nome é Glícia Rangel, sou corretora de imóveis, atuo no mercado de João Pessoa e venho contar um pouquinho para vocês como foi essa minha transição para o mercado imobiliário. Eu atuava há mais de 15, 20 anos no mercado da comunicação, fiz curso de comunicação social e sempre desde a minha infância era uma área que me atraía, que me impulsionava, que eu queria me realizar nela. E me realizei. Atuei em agências de publicidade, fiz atuação de estágio no Sebrae na Escola Técnica Federal, tive a oportunidade de trabalhar em grandes veículos, iniciei no sistema Correio de Comunicação no meio jornal, entrando como executiva e tendo a possibilidade e graças a Deus a oportunidade talvez de responder pela direção comercial de 4 veículos
que na época, Jornal Correio, o Jornal Já, a Revista Prêmio e o Portal Correio. Segui para outros veículos após essa experiência, tive experiência de rádio e tive experiência de televisão. E hoje estou aqui, acreditando nesse mercado que também é pulsante, é atrativo nos mais diversos aspectos, de você contribuir para diversas famílias, empreendedores, empresários, a conquistar o seu novo, o seu objetivo, né? A sua conquista pessoal, cada um dentro do seu perfil, dentro do seu interesse. E eu quero, dentro da minha essência, de que tudo que aprendi e fiz, eu possa fazer nesse mercado também e dar oportunidade, não só para mim, mas para essas empresas e empresários e famílias que me procuram, além dos colegas, né? Que é essencial para essa caminhada. Então eu pretendo a cada dia me relacionar melhor com eles, com os meus parceiros, procurar estratégia, fazer o novo e fazer com que a gente possa construir um mercado a cada dia mais profissional, mais pulsante, mais interessante, que possa contribuir. Na verdade, o objetivo profissional, ele tem que ser para a construção de você, do seu relacionamento com seus públicos, e esse público inclui também, essencialmente, o parceiro, o colega profissional. Deixo aqui meu recado para quem está querendo ingressar nesse mercado, que procure se especializar, procure estudar, procure aprender, procure conhecer. O cliente, o mercado exige que você saiba conduzi-lo, que você possa ser uma solução, e para você solução você precisa de conhecimento. E o conhecimento é a base para que tudo ocorra. Camila, eu acho que é uma tendência, viu? Tem tanta gente do nosso mercado que está migrando para o imobiliário, talvez faça parte desse boom todo, está sendo atrativo, mas eu quero ver os colegas bem-sucedidos. Com certeza, importa. com certeza. Não é isso? Realizados, né? Se encontrando. Realizados e se encontrando, exatamente. É triste, mas eu preciso agora dar uma outra virada de página aqui, a gente está realmente se encaminhando para o fim. Eu deixo o espaço aberto para você deixar os arrobas, arroba da GHC, arroba de Camila para quem quer ver fazendo a massa dela, com as presepadas da família, brincadeira. Mas o espaço está livre para você agora se despedir, deixar os seus contatos, fazer as suas considerações finais, minha amiga. Obrigada, Maria. Obrigada pelo convite. Acho que a gente falou um bocado. Se falamos besteira, desconsiderem, mas aqui é papo de amigas mesmo. Tem muita história Tem muita história para contar. Eu quero deixar o espaço aberto para você que é corretor, você que é publicitário, você que quer conhecer a GHC. A gente fica aqui na Avenida Cabo Branco, número 2.600. Estamos aqui todos os dias, na verdade, segunda a sábado. Vem tomar um café com a gente, bater um papo, conhecer o empreendimento. Estamos nas redes sociais como @somosghc e o meu é Camila com dois L. Camila 2Ls _ Coriolano, mas não espere muito, ali é mais bastidores, mais brincadeiras, mais lazer. E eu espero que vocês tenham gostado. E Mari, conte comigo para o que precisar. Muito obrigada, perfeita. Foi meu ótimo. Deus. E eu agradeço a você que esteve até este fim de episódio agora. Muito obrigada. Não deixe de seguir @meitpropaganda lá no Instagram, caso ainda não siga. Também fortaleça essa comunidade que está crescendo agora no YouTube e se inscrevendo aqui no canal. De volta lá para o Instagram, siga a AV Creative PB, que é a nossa produtora do coração. E é isso. Eles gostaram. E aí é isso. A gente se encontra no próximo mês, no próximo episódio. Um beijo, até lá.